Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso. Olha, é tanta novidade, é tanta coisa que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Mas, Guilherme, que sorriso é esse, Guilherme? Você está feliz? Bom, todo mundo sabe aqui que eu nunca fui muito fã do trabalho do Franklin Carvalho, né? Então, a gente fica ali entre a cruz e a espada, né? O treinador pode estar de saída do Botafogo, haverá uma reunião com o Franklin Carvalho para entender, né, tudo o que está acontecendo. Muita gente do Vasco, muita gente ligada ao Vasco, inclusive conversei com uma pessoa dos maiores canais vascaínos aí, conversei com uma pessoa que diz que o Adson Lopes está tratando dessa questão até como já resolvida, né? Inclusive a proposta do Vasco na mesa para o Franklin Carvalho nesse momento, tá? O Bruno Andrade do Fala Fonte na ESPN também falou sobre isso, recebi essa informação também de um grande canal vascaíno, tá? E que Franklin Carvalho está bem mais próximo de ir para o Vasco do que ficar no Botafogo. E aí pode pintar aquela pergunta, pô, mas como é que o Botafogo vai permitir isso, tal? Gente, a verdade é a seguinte, né? O Franklin veio para o Botafogo para tentar um trabalho de longo prazo, né? O trabalho dele, a avaliação interna do trabalho dele era uma avaliação que o trabalho não era bom. A avaliação interna do Botafogo em relação ao trabalho do Franklin Carvalho. Isso na gestão anterior, tá? Que era um trabalho que não era bom, que não vinha agradando. Só que as questões extracampo, elas tomavam de uma forma tão grande o tempo de quem estava envolvido com o futebol, que o futebol não era prioridade. Então vai deixando o Franklin, deixa o Franklin Carvalho aí, e vamos ver o que dá e o que deu. O Botafogo não fez uma boa, não teve boa apresentação no Campeonato Brasileiro, né? São 2 vitórias com o Franklin Carvalho, é muito pouco, muito pouco. É uma eliminação para o pior time do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e uma Sul-Americana, que a gente precisa colocar aqui, jogando contra Caracas, da Venezuela, e Petroleiro. Né? Petroleiro. Então, isso foi colocado na balança. Não era uma avaliação para demissão, tá? Não estou dizendo aqui que o Franklin Carvalho seria demitido, tudo bem? Não é uma avaliação para demissão. Mas o que foi colocado para o Franklin? Porque, de certa forma, ele querendo saber, olha, eu continuo, porque vai mudar a gestão aí. Ele tá vendo fulano saiu, o outro saiu também. Pô, quem me escolheu saiu. E aí? Como é que fica o meu trabalho? Eu vou ter continuidade? Ou vai acontecer comigo o que aconteceu com o Anderson Moreira? E aí eu vou dizer para vocês a razão pela qual o Franklin Carvalho aceitou negociar com um time que está na zona de rebaixamento, passando por uma crise gigantesca, tá? Sem qualquer perspectiva, num curto prazo, de um gestor de venda, que é a Samantha Longo, ex-diretora jurídica da CBF, que está tomando conta do Vasco agora. A Samantha Longo já falou que não tem contratação nenhuma, não tem isso, não tem aquilo e tal. Só que o Adson Lopes, que é o diretor de futebol do Vasco, já vinha negociando desde a época do Pedrinho com o Franklin Carvalho, né? As únicas incertezas nesse momento são, a Samantha Longo, que está comandando o Vasco nesse momento, a administradora, né? Ela vai permitir? O Vasco está sem treinador, então a justificativa do diretor de futebol é: a gente precisa de um treinador, e esse é um treinador barato. É um treinador barato, ele ganhava pouco no Botafogo, é a primeira oportunidade dele, a gente tem a oportunidade de trazê-lo para o Vasco pagando pouco, e ainda assim é mais do que o Botafogo paga. Então sim, o Vasco já fez a proposta, a Samantha Longo já permitiu, o Vasco já fez a proposta. A questão o Botafogo vai aceitar? O Franklin Carvalho vai aceitar? Qual é a contraproposta do Botafogo? Não há contraproposta do Botafogo. O Botafogo não vai valorizar o profissional em termos de salário. Por quê? Porque o profissional não apresentou absolutamente nada, nenhuma razão para ser valorizado. Pelo contrário. Ele está apresentando razões para não ser valorizado. Imagina, você começa um trabalho, um clube abre as portas para você iniciar um trabalho contra tudo e contra todos, que eu fui contra, vocês foram contra, torcida contra, pelo amor de Deus, mais um estagiário e tal.
E no final das contas, eu acho que o trabalho é mais ruim do que bom. Ah, mas os jogadores gostam dele. Ah, gente, me desculpa, mas isso não é razão nenhuma, isso não é razão para nenhum treinador ficar, tá? A razão é resultado, tá? Resultado. E a GDA Luma vai chegar e já alguém bateu pro Franklin Carvalho, tô falando a verdade aqui para vocês, tá? Alguém bateu pro Franklin Carvalho o seguinte, ó, a sua presença é incerta, a sua permanência é incerta, tá? Tá chegando gente nova, tá chegando gestor novo. Se com os antigos você já não era unanimidade, com os novos, eu não sei se você é o perfil de treinador que eles querem, não, tá? Não sei se você é o treinador, é o treinador de perfil. Treinador de perfil. Não sei se você é o perfil de treinador que eles querem, tá? Não sei se você é o perfil de treinador que eles querem. Qual o perfil de treinador que a GDA Luma quer? Ainda não sabemos. Mas se ela fala em um projeto esportivo audacioso, um projeto esportivo bem fundamentado, talvez ela queira aproveitar essa intertemporada, já que o Botafogo só joga no dia 16, né? 18, agora esqueci, contra o Santos. Aproveitar essa intertemporada para ter um novo treinador com uma filosofia de trabalho mais conectada com aquilo que a GDA Luma quer para o Botafogo. Né? Então o Franklin Carvalho é um treinador sem nenhum currículo, ele é um ex-auxiliar que virou treinador, os números são mais questionáveis do que admiráveis, mas ele estava no início do trabalho. A gente tem essa questão, ele estava no início do trabalho. Né? É muito semelhante à questão do Anderson Moreira. Tá? Então, Franklin Carvalho recebeu um retorno não de acordo com aquilo que ele esperava. Tá? A possibilidade de a GDA trocar o comando era muito grande. Você tem profissionais, por exemplo, tá? Profissionais do mercado, que podem ter o perfil da GDA. O André Jardine está livre no mercado, saiu do América, de um projeto muito vitorioso. Era a primeira opção do Botafogo na saída do Arthur Jorge, o André Jardine. O Eduardo Iglesias estava lá, ele está de novo. Né? O Pedro Martins, o contrato vence agora, no Algarafa, no dia 30/6. Pedro Martins fez um trabalho muito bom no Olympiacos, da Grécia. É um treinador também muito respeitado no futebol europeu. O Sérgio Conceição, que também já fez bons trabalhos, é um treinador com experiência de futebol italiano. Tá? São treinadores que estão livres no mercado ou vão ficar livres no mercado, que se adequariam muito mais a um projeto esportivo mais seguro do que o Franklin Carvalho, que não tem experiência pregressa nenhuma experiência anterior, tá? Então, o retorno para o Franklin Carvalho não foi positivo. Ó, ninguém garante você aí não, cara. Ninguém garante você aí não. Puxa, mas tá pintando proposta de fulano. Tá... Olha, melhor você negociar aí, então, faz o que você quiser, tal, porque aqui você tem contrato, se você for demitido, né, você tem contrato, mas valorização salarial o Botafogo não vai dar para o profissional. Segurança, garantia de que vai ficar quando chegar o novo gestor, o Botafogo também não vai dar para o profissional, tá? Então, eu não estou aqui defendendo o Franklin Carvalho porque eu acho antiético. Eu acho antiético. Você negociar enquanto você nem saiu ainda, a não ser que ele tenha recebido, tá? E isso não me disseram. A não ser que ele tenha recebido uma resposta seguinte, ó, você não vai ficar, tá? E eu acho que não recebeu. Porque senão ele não estaria treinando, senão ele nem estaria mais no Botafogo, tá? Enfim. Mas nesse momento, pelas fontes que eu tenho, ele está mais próximo do Vasco do que da permanência no Botafogo. Exatamente por achar que não vai ser o treinador da GDA Luma. Ele não vai ser o treinador do projeto do Botafogo esportivo daqui para frente. A questão que a gente volta é sempre a mesma. Né? Quanto tempo o Botafogo vai demorar para trazer um novo treinador se o Franklin Carvalho realmente for
para o Vasco. Porque hoje o Botafogo vai se reunir depois do treino com o Franklin para entender, porque até o momento não chegou nada para o Botafogo. O staff do treinador não falou nada com o Botafogo. O Botafogo está meio que sem saber de nada, né? E aí o Botafogo vai conversar com o treinador, com o staff, para poder entender. Me fala aí, o que está acontecendo, qual é a real situação, tá? Então ele já não está fora do Botafogo, mas existe uma grande possibilidade, sim, por tudo isso que eu falei para vocês aqui. O nosso receio não é nem pela saída dele, que eu confesso já poderia ter acontecido há muito tempo, tá? Não era nem para ter vindo, na verdade. Mas, como o Botafogo estava em frangalhos em termos de gestão, ele fez até um trabalho muito melhor do que a gente imaginava, tá? Mesmo o trabalho não sendo bom, em termos de resultado, né? Agora, o medo é sempre a demora, né? O Textor, por exemplo, ele demorava demais para escolher o treinador. Ele centralizava demais essa escolha. Se a GDA Luma realmente fechar na próxima semana, como é a previsão, e a gente torce muito para isso, porque não dá para protelar. Se perder o treinador, então, você precisa urgentemente... Quem é que vai comandar a pré-temporada? Bota o Rodrigo Belão. Aí estraga o Sub-20. Estraga o campeonato do Sub-20, que está sendo ótimo. Eu estou fazendo um ótimo campeonato Sub-20. Já garantido nas quartas de final com uma rodada de antecedência. Então temos que ter cuidado nessas escolhas e cuidado também no processo. Rodrigo Belão vai comandar a intertemporada? Vai valer a pena fazer uma intertemporada sem treinador? Ou a situação vai ser resolvida com a GDA na próxima semana e já chega com um novo comandante, já chega com um novo treinador? Porque tem o Marcelo Cláudio, como um cara que entende muito de futebol, e pode opinar nisso aí, né? O Gabriel de Alba vai precisar de pessoas que entendam. Se o Gabriel de Alba não for centralizador, ele vai designar um CEO, ele vai dar confiança ao gestor atual, que é o Iglesias, ele vai confiar no Léo Coelho, porque aí o departamento de futebol também tem autonomia, uma autonomia que nunca teve, né? O Textor sempre centralizou, então isso fazia com que o processo demorasse muito, né? Demorasse demais, e o Botafogo perdesse muito tempo, né? Torcendo para que tudo aconteça da forma ideal. Semana que vem, novo administrador, nova empresa na área, já com um novo nome apresentado, se o Franklin Carvalho realmente sair. Se o Franklin Carvalho ficar, pelo menos até a GDA se estabelecer e vir um novo treinador, que ele consiga pelo menos fazer essa intertemporada na Rússia. Hoje já é dia 26, sexta-feira, 27, 28, 29, 30, o Botafogo está viajando dia 30 na terça-feira. Será que até dia 30 a gente tem a resolução disso tudo? Eu espero que sim, para que a gente não atrase mais uma vez o planejamento da temporada. Já ficamos reféns do Transferban com o Martin Anselmi e reféns da falta de treinador com o Franklin Carvalho. Bom, não dá para ficar refém de mais nada, né? Fico por aqui.